Muito bem. Nos pediu aqui para falar sobre essa questão tempo-pensamento. Pensamento e tempo. Com exceção do tempo cronológico, que é o tempo que nós conhecemos, que é esse tempo entre o nascer do sol e o pôr do sol, nós temos o tempo do relógio, o tempo cronológico. Existe uma outra noção de tempo, que psicologicamente nós temos. Essa é a noção de presente, passado e futuro. É uma noção, toda ela assentada numa relação direta com o pensamento. Esse é o ponto. Então, podemos dizer que, sem pensamento, toda essa noção de tempo, presente, passado e futuro, desaparece. O que você tem é o tempo cronológico, que é esse tempo entre o nascer do sol e o pôr do sol. O tempo do relógio. Mas nós criamos um tempo. É o tempo produzido pelas ideias, pelas crenças, pelas imagens, pelas imaginações que temos. Então, nessa noção de tempo que nós criamos, que o pensamento criou, nós estamos vivendo numa relação entre presente, passado e futuro. A pergunta é quem? Quem está vivendo isso? Quem foi que viveu o passado? Quem é que está vivendo o presente e quem irá viver o futuro? Já que esse presente, passado e futuro é só uma noção criada pelo pensamento. O fato é que, sem pensamento, não existe esse eu. Sem o pensamento, não só desaparece presente, passado e futuro, como também desaparece esse senso, esse sentido de um eu presente. Então, essa noção é totalmente equivocada, totalmente falsa. Então, o que temos como realidade de tempo é somente a suposta realidade do pensamento. Então, o pensamento supostamente cria a realidade do tempo. Sem o pensamento não há tempo. E o tempo é para essa entidade separada, para essa pessoa que eu acredito ser. Na verdade, essa pessoa toda ela, baseada no pensamento, é apenas uma história, é apenas um conceito, é apenas uma crença. Toda noção que você tem de si mesmo é a simples noção da memória. Tudo que você pode dizer sobre quem você é se refere à memória. E memória, basicamente, é pensamento. E é essa memória que criou a noção de um passado para alguém que supostamente viveu isso. Então, essa relação entre pensamento e tempo é algo muito, muito estreito. Na verdade, pensamento é tempo. Tempo é pensamento. Então, se o assunto nos fale sobre tempo e pensamento. Na verdade, quando estamos falando de pensamento, estamos falando de tempo. E quando estamos falando de tempo, estamos falando de pensamento. Porque é algo que está sempre próximo, está sempre junto. Na realidade, é uma só aparição, com nomes diferentes. Aqui, o que importa é você compreender que essa entidade não existe. E se ela não existe, não há essa verdade do tempo. Porque essa entidade, ela se baseia no pensamento. E o pensamento é parte da memória, é parte da lembrança, é parte das imagens, é parte da história desse suposto personagem. A sua identidade real, a sua identidade verdadeira é atemporal. Ela não está no tempo. Portanto, ela não faz parte do pensamento.
Veja, o pensamento é apenas um fenômeno existencial, algo utilitário como proposta de memória, de lembrança, de recordação. Mas lembre-se, o pensamento sempre trata de lembrança. Lembre-se que o pensamento sempre trata de lembrança. Ou seja, ele sempre trata de suposta vida para uma entidade separada, o que não é real. Então, o pensamento não trata com a realidade. Como o fenômeno é apenas uma aparição, até útil do ponto de vista desse sonho. Esse sonho que podemos chamar de eu no mundo. Mas não há mundo e não há eu sem o pensamento. E sem o pensamento não há tempo. Toda essa noção de tempo desaparece. A realidade do seu ser é algo presente agora, aqui. É exatamente agora e aqui que não há o conflito para essa entidade separada. Essa entidade separada, ela não é real agora e aqui. Quando o pensamento chega, quando as lembranças chegam, as imagens chegam, quando elas chegam, a ideia de uma identidade presente aparece. E com essa ideia surgem também os conflitos inerentes a essa pessoa que você acredita ser. O seu ser é atemporal. Essa é a realidade de sua identidade verdadeira, que não é uma identidade separada. Na verdade, é a identidade divina, é a realidade divina, fora de tempo e de pensamento. E podemos ir mais longe, também fora de toda a noção de presença nesse assim chamado espaço. O espaço é uma outra questão. O espaço é aquilo que vemos entre dois objetos. Sua consciência, sua natureza real, não é um objeto. O corpo é uma aparição no tempo. O pensamento é uma aparição no tempo. O pensamento é o tempo em aparição. O corpo é uma aparição no pensamento. Mas a sua realidade, aquilo que você está fora de tudo isso. A realização divina é a compreensão da natureza do seu ser. É a compreensão da natureza atemporal, que é a sua realidade divina, que está livre de tempo, pensamento e espaço. Ok? Essa é a verdade sobre você. Então, presente, passado e futuro são apenas ideias, são apenas crenças, são apenas conceitos produzidos pelo pensamento. Sem pensamento, isso não aparece, isso não existe. Isso é claramente compreendido, vivenciado em sono profundo. Não há esse senso do eu, não há espaço, não há tempo e não há pensamento. Em sono profundo, ser é a realidade que você é, mas o tempo não aparece aí. O espaço não aparece aí. O mundo não aparece aí. E aquilo que você é não deixa de estar presente, como pura consciência, como pura realidade atemporal.